Nós falávamos sobre a história de Davi, como ele, antes de enfrentar o Golias, a sua célebre vitória contra o gigante Golias, ele teve de enfrentar algumas outras batalhas para chegar até o Golias. E o que todo mundo ouve falar é a vitória contra Golias, mas muitos não sabem das outras pequenas vitórias, mas tão importantes quanto, se não mais importantes, porque sem elas ele nunca chegaria até Golias, batalhas que ele teve que vencer. E é assim normalmente na vida. Às vezes você conhece uma pessoa pelos grandes sucessos que ela teve, e quando você vê um grande sucesso de uma pessoa, a tendência é dizer assim: ah, foi sorte, a pessoa deu sorte, olha só, a pessoa teve uma grande vitória. Mas ninguém vê quantas pequenas batalhas a pessoa teve de enfrentar e vencer antes daquela grande batalha pela qual ela ficou conhecida. É assim no mundo dos negócios, é assim no mundo dos esportes, é assim na vida de forma geral. Muitos falam, muitos querem vencer grandes batalhas, mas não vencem nem as menores. E aí, como é que vão querer vencer as maiores? Muito bem. Então, voltando a uma das pequenas vitórias, mas que eu considero muito grandes, de Davi, foi quando ele chegou lá no vale onde estavam acampados o exército de Israel e do outro lado o exército dos filisteus, onde estava Golias. No exército de Israel estavam os seus irmãos, os irmãos de Davi. E Davi chegou ali exatamente porque o seu pai, Jessé, o enviou ali para levar comida aos seus irmãos, alimentos, suprimentos, e também para ver como eles estavam e levar de volta notícias para o seu pai. Então diz o texto sagrado, você pode ler isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e no versículo 22, diz que Davi chegou onde os irmãos estavam e perguntou se eles estavam bem. E naquele tumulto todo que estava acontecendo ali, todo mundo preocupado, o que a gente vai fazer? Golias está desafiando o exército de Israel, quem vai lutar contra o Golias, etc. Davi se inteirou do que estava acontecendo e ouviu o desafio de Golias também. E se irou por isso. Davi teve uma reação que era a reação que faltava nos homens do exército de Israel. Uma reação de afronta, uma reação de não aceitar aquilo como algo normal e não ficar olhando para o tamanho do Golias, nem as suas armas, mas olhar para o tamanho do seu Deus, o tamanho do Deus de Israel, que era muito maior do que Golias. Mas é assim que acontece. Quando a pessoa está na carne, quando a pessoa está no plano natural, ela olha as coisas pelo que elas são. Ela é guiada pelos seus olhos físicos. E os homens de Israel, incluindo o rei Saul e os irmãos de Davi e todos os homens do exército, eles estavam tomados pelo que os seus olhos viam, que era que Golias tinha quase 3 metros de altura, armado até os dentes, um guerreiro treinado desde a sua juventude, enfim, alguém que iria, humanamente falando, fazer um hambúrguer do soldado de Israel que ousasse lutar com ele. Assim os homens olhavam para Golias. Mas Davi olhou para Golias com outro olhar. Ele olhou para o gigante, dizendo: esse sujeito atrevido, quem ele pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Então Davi teve uma reação espiritual, como alguém de fora. Não é? Ele chegou ali naquela hora. E isso é muito importante você aprender, porque às vezes as nossas reações são condicionadas pelo meio, pelo ambiente que nós estamos. As pessoas ao nosso redor, todas estão com medo. Se nós não vigiarmos, nós vamos ficar com medo também. As pessoas ao nosso redor têm um comportamento, a gente acaba tendo um comportamento igual a elas. Mas Davi chegou de fora, ele não era soldado de Israel. Ele chegou, ele era um pastor de ovelhas. Ele tinha acabado de chegar ali. Quando ele ouviu a mensagem, então a primeira reação dele foi a reação que ele realmente deveria ter. Que todos, aliás, que estavam ali deveriam ter. Então ele não foi contaminado pelo espírito de medo que estava nos soldados de Israel. Só que o irmão mais velho
de Davi, chamado Eliabe, você vê isso no versículo 28, o irmão mais velho dele, quando viu Davi ali falando, poxa, quem é esse incircunciso? Como ele ousa falar assim do exército do Deus vivo, etc. Eliabe se irou contra Davi e disse para ele assim, por que você desceu aqui? O que você está fazendo aqui? Com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Quer dizer, como se ele estivesse preocupado com as ovelhas, né? Eliabe com muito mais problemas para se preocupar, querendo demonstrar uma certa preocupação, se fosse preocupação com as ovelhas que Davi tinha deixado no deserto. Que ele tinha deixado, por sinal, com alguém cuidando. Ele não largou as ovelhas para lá, não. Davi não era irresponsável. Homens de Deus, pessoas de Deus, nunca são irresponsáveis. Davi não foi irresponsável, ele não largou as ovelhas para lá. Ele estava cumprindo uma ordem, uma missiva do pai dele. E fez a coisa da maneira mais responsável possível. Mas Eliabe estava irado, dizendo, eu conheço a tua presunção, você se acha, eu sei da maldade do teu coração, quer dizer, virou, né? Ele virou psíquico. Ele conseguiu enxergar o que estava dentro do coração de Davi. Tem pessoas que acham que conseguem ler a mente das pessoas, conseguem ter olhar de raio-x para ver o que está dentro do coração das pessoas. Eliabe pensava isso também. Eu sei o que está dentro do teu coração, quer dizer, julgou Davi, presumiu que ele tinha pensamentos ruins, e não é nada disso. E as pessoas, infelizmente, gostam de fazer isso, de julgar, de se precipitar, tirar conclusões precipitadas. Eu sei a maldade que está no teu coração, você desceu aqui para ver a peleja, para ver a batalha, não é isso? Aí Davi respondeu assim, o que eu fiz agora? Em outras palavras, mais uma vez você pegando no meu pé, o que eu fiz agora? Por acaso não há razão para eu estar aqui? Não há razão, quer dizer, a nação está sob perigo de virar escrava dos filisteus e você me pergunta o que eu estou fazendo aqui? Por acaso não há razão para isso? Quer dizer, Davi viu razão em estar ali. A razão era a afronta que estava sobre o exército de Israel. Ou seja, ele viu razão. E muitas pessoas, infelizmente, não veem razão para se irar, não veem razão para se revoltar, acabam aceitando, tem aquela atitude do que será, será. Sabe aquela atitude, o que será, será? O que será, será. Assim muitas pessoas vivem a vida. Vem um problema para ela? O que eu posso fazer? O que será, será. O médico diz, você tem câncer. O que será, será. A esposa quer ir embora, quer o divórcio. O que será, será. O filho foi para as drogas. O que será, será. Tudo que a pessoa passa, para ela enfrenta aquilo, quer dizer, não enfrenta, ela aceita aquilo como se fosse a coisa mais normal, mais natural do mundo. Davi, não. Davi tinha um espírito dentro dele de dizer, não, isso não está certo. Isso não é normal, alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso. E se não tem nenhum soldado aí para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Essa é a atitude que Deus procura nas pessoas de bem. Não deixe para os outros. Às vezes Deus mostra para você as coisas porque Ele quer que você faça alguma coisa. Se ninguém está fazendo, você vai e faz. Mas não é meu lugar. Também não era lugar de Davi. Davi não conseguia vestir nenhuma armadura. Não era lugar dele fazer alguma coisa, mas ele fez. Por quê? Porque a fé dele pediu aquilo. Então, olha que atitude legal que Davi teve. Quando Eliabe falou, o que você está fazendo aqui, etc., diz o texto sagrado que, no versículo 30, desviou-se dele, né, do irmão, para outro. Desviou-se do irmão e foi falar com outro. Quer dizer, deixou o irmão para lá. Olha, eu não vou ficar aqui boca com você, eu não vou ficar aqui discutindo com você enquanto tem um problema maior para ser resolvido. Deixou o irmão para lá, literalmente, deixou o irmão para lá e foi falar com outro que lhe desse ouvido. Ora, é assim que a gente tem que aprender a fazer também. Não ficar batendo boca com quem é perda de tempo. Presta atenção, você fica batendo boca com quem você não tem que bater boca.
Você fica perdendo o seu tempo discutindo com pessoas que não estão nem aí para você, só querem te criticar, só ficam julgando você, colocando você para baixo, duvidando da sua capacidade, sabe? Presumindo isso, presumindo aquilo a seu respeito. Você tem que fazer igual Davi. Desvie-se dessas pessoas. Ó, presta atenção. Guarda aí, versículo 30 de 1 Samuel, capítulo 17. Desviou-se Davi do irmão mais velho, Eliabe, para outro. Você tem que se desviar para outro. Desvie-se. Desvie-se de quem vem te atrapalhar. Desvie-se de quem te afasta de Deus. Desvie-se daqueles que ficam colocando você para baixo. Daqueles que um estorvo no seu caminho, uma pedra no seu sapato. Não perca tempo com essas pessoas. Não perca tempo. Você tem que olhar para a razão que há para você se revoltar contra a sua situação. Olhe para Deus, não olhe para o gigante Golias e faça o que você tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Vá para cima. Vá para cima do seu problema. Não fique olhando para ninguém, não. E desvie-se de quem te atrapalha. E olha, tem muita gente que atrapalha. Tem muita gente nesse mundo que vai se colocar no seu caminho e tentar impedir você de chegar onde você tem de chegar. Mas vamos aprender a vencer essas pequenas, grandes batalhas antes da grande batalha. Como Davi venceu as suas pequenas batalhas, às vezes dentro da própria casa, contra os próprios irmãos, antes de vencer o Golias lá no campo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!